Bom dia, alunos do segundo ano. Espero que todo mundo esteja bem aí. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o mercantilismo e o tráfico de escravos, tá certo? E também a gente vai resolver aqui as atividades da semana 1 do PET 4, ok? Então aguardem aí que mais para frente no vídeo vai ter a correção da atividade. Inicialmente a gente vai falar um pouco aqui sobre o tema dessa aula, que é o mercantilismo e o tráfico de negros escravizados, que durante muito tempo justificou-se a escravidão do negro africano no Brasil pela falta de adaptação do índio nativo ao regime de trabalho compulsório, o que dava a entender que o negro se adaptava mais facilmente à escravidão, que o negro era mais acostumado ao trabalho, que era mais suscetível à situação de ser escravizado, ou ao menos não apresentava tanta resistência quanto o índio, sendo portanto mais servil, mais obediente, pintando aí um quadro onde o negro seria mais dócil, mais trabalhador do que o índio brasileiro. Só que essa interpretação tradicional, ela pode e deve ser questionada de diversas formas. Em primeiro lugar, foi comum o recurso à escravidão do índio nas regiões em que o acesso ao tráfico africano era difícil, ou que não se conseguia pagar o alto preço do escravo negro, que era muito caro, se a gente for considerar, para o explorador conseguir pagar por um escravo negro, sendo que o índio ele estava ali disponível para ser usado como mão de obra, por mais dificuldades que existam na escravização do índio, por ele não estar acostumado a esse tipo de trabalho, justamente pela condição cultural em que ele é retirado, uma vez que o africano ele já estava acostumado, não acostumado ao trabalho escravo, mas acostumado ao cotidiano de produção europeu, que visava lucro, enquanto o índio visava uma produção só de subsistência, Então, sem falar que o índio já conhecia o território, então era mais fácil para a fuga para ele já conhecia o território nessa questão de lugar de esconderijo e tal. Então, assim, vale ressaltar esses pontos mesmo. O caso de São Paulo é um exemplo clássico. Desde o início da colonização, os colonos que habitavam essa vila pobre recorreram à escravização do índio sem considerar muito a suposta dificuldade do nativo de se adaptar às condições de trabalho desumanas do sistema. O recurso em grande escala ao trabalho do negro africano iniciou-se só na segunda metade do século XIX, com a cafeicultura. Okay? A opção pela escravidão do negro, por que foi optado a escravidão do negro? Na verdade, essa questão do controle sobre as colônias, do protecionismo da economia, das colônias, das metrópoles, tudo isso tornava o tráfico negreiro, o comércio de escravos africanos, muito mais lucrativo para a metrópole do que a prática de escravizar os nativos mesmo. Então, no contexto dessa estratégia, cabia à colônia complementar a economia metropolitana, suprindo, de um lado, as necessidades de consumo e, de outro, fornecendo produtos que pudessem ser exportados com vista à obtenção de uma balança comercial favorável. Dessa forma, a metrópole acumularia ouro e prata, metais considerados pelos pensadores mercantilistas expressão da riqueza e do poder dos estados durante a Idade Média. Então, qual que era o papel do colonizador, do cara que estava aqui na colônia, fazendo a exploração? Era levar produtos para a metrópole, produtos que pudessem ser revendidos por essa metrópole e gerar lucro a essa metrópole, sempre considerando aquela questão do protecionismo, da balança comercial favorável, que é um dos pilares do mercantilismo, que se deve se vender mais do que se compra, ok? A captura do negro na África e a sua venda para as colônias na América era um instrumento de poder sobre a colônia, pois controlava o fluxo da mão de obra
vital para a produção colonial e, ao mesmo tempo, o negócio mais lucrativo entre todos os que envolviam o comércio colonial. O tráfico atendia, portanto, às exigências do sistema colonial e do mercantilismo, pois gerava uma via de comércio que proporcionava acumulação de capitais na metrópole. Seu papel decisivo levou alguns historiadores a afirmar que não foi a escravidão que gerou o tráfico, mas o tráfico que gerou a escravidão. Ou seja, a prática do tráfico negreiro ela era tão lucrativa que isso acabou gerando o fenômeno da escravidão. Porque existia já a escravização na África antes do comércio, antes do início da colonização aqui no Brasil, sim, na América, sim. Mas era uma escravização como que acontecia? Uma escravização de prisioneiro de guerra. Né? Duas tribos, dois povos que guerreiam entre si, um vai lá e derrota o outro, pega o prisioneiro lá e escraviza ele. Só que a partir do momento que um desses reinos, né, um desses povos acaba tendo contato com os europeus, eles percebem, né, que podem fazer um lucro, podem conseguir armas, podem conseguir vantagens, pólvora, podem conseguir álcool, podem conseguir os produtos europeus em troca desses escravos que são capturados. Então, à medida que esse mercado ele vai se ampliando para os europeus, né, à medida que os europeus vão lucrando em cima desse comércio, né, eles vão começando a precisar cada vez mais desse tipo de mercado, né, de mercado de vidas humanas mesmo, e isso acaba ampliando mesmo a exploração da mão de obra negra na África, o que acabava gerando não só a captura de escravos em conflitos armados, né, mas verdadeiras expedições, né, de captura de mão de obra para ser escravizada. Agora vamos iniciar aqui a correção das atividades do PET 4, a semana 1 do segundo ano. O tema mercantilismo e o tráfico de escravizados. Então vamos aqui responder as atividades, né, do PET 4 da semana 1 do segundo ano, ok? O tema mercantilismo e o tráfico de escravizados. Ok. Inicialmente o PET ele vai trazer a conceituação aqui, né, do mercantilismo e do tráfico negreiro. Para a gente entender melhor esse tema, a gente vai fazer uma explanação voltada, né, para o contexto dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas e adotadas na Europa entre os séculos XV e XVIII, durante a fase do capitalismo comercial. Tráfico negreiro, migração forçada de negros africanos para a América, em sua maioria para o Brasil. Aqui o PET ele também traz essas fontes complementares aqui, essas fontes estão disponíveis no formulário do PET, tá certo? Já estão inseridas lá, é só clicar no link, então clicar no vídeo, assistir e se aprofundar melhor no tema. E aqui vem a primeira atividade. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Mercantilismo e sua relação com o tráfico de escravizados. A expansão marítima impulsionou a transnacionalização da cultura e da economia no mundo moderno, alterando o mundo do trabalho e deslocando populações no mundo. Para compreender este evento, é necessário analisar o capital mercantil e a relação com o tráfico negreiro. O mercantilismo visa o acúmulo de capital, onde o Estado controla a economia e as atividades comerciais. O tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, pois a burguesia mercantil lucra na compra e na venda, e na exploração do trabalho. O escravo era mercadoria, retirava riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. A metrópole garantia a política econômica do metalismo e a balança comercial favorável. Esses acontecimentos ultrapassaram fronteiras. Vimos que o tráfico de escravos alterou o sistema econômico do mundo e aproximou culturas diferentes, intensificou a miscigenação cultural de povos, sendo o Brasil um grande exemplo dessa síntese cultural, devido à dominação dos europeus sobre os povos indígenas e o tráfico de escravos trazidos da África para a América. A letra A pergunta:
O que ocorreu com a expansão marítima? O que vocês podem estar respondendo aí? A expansão marítima impulsionou a transnacionalização da cultura e da economia no mundo, alterando o mundo do trabalho e deslocando populações no mundo. Ok? O que visava o mercantilismo? O que vocês podem estar respondendo aí de acordo com o texto? O mercantilismo visa o acúmulo de capital, onde o Estado controla a economia e as atividades comerciais. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? O que vocês podem estar respondendo aí? O tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, pois a burguesia mercantil lucra na compra e na venda e na exploração do trabalho. O escravo era mercadoria, retirava riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. A metrópole garantia a política econômica do metalismo e a balança comercial favorável, ou seja, era um ciclo, né? De acordo com o texto. Letra D. Quais as consequências do tráfico de escravizados? O que vocês podem estar respondendo aí de acordo com o texto? O tráfico de escravos alterou o sistema econômico no mundo e aproximou culturas diferentes. Intensificou a miscigenação cultural de povos, sendo o Brasil um grande exemplo dessa síntese cultural, devido à dominação dos europeus sobre os povos indígenas e o tráfico de escravos trazidos da África para a América. Ok? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e até a próxima semana. Obrigado.